Ô Jefferson, e aí a gente tem também um cenário, né, que além, né, de todas essas questões fiscais, né, e todos os desafios do governo, ainda tem um certo embate, né, um certo tom de beligerância ali com o Congresso Nacional, onde acontece algum cenário por parte do governo, né, ele ganhou ali no STF a questão do IOF, e aí o Congresso já sinaliza com algumas pautas, chamadas pautas bomba, né, que podem incluir gastos elevadíssimos no orçamento. Até mesmo estava dando uma olhada aqui, cerca de 30 bilhões ou mais em alguns pontos que estão sendo discutidos em alguns projetos. Isso traz também apreensão, essa dinâmica, né, governo-congresso, essa ruptura ou essa falta de diálogo, falta de interlocução, como a gente queira chamar, com o Congresso, traz ainda mais apreensão nesse cenário, porque o governo estava buscando alguns bilhões ali com o IOF, falando que era determinante para equilíbrio, e numa tacada ou possíveis canetadas, o Congresso já eleva gastos ainda em montantes ainda superiores. Isso ainda traz mais apreensão, isso pode ser alvo ainda de mais atrito entre os poderes, causando ainda mais rupturas no orçamento, na dinâmica do orçamento do país? Felipe, na minha visão, a gente tem um cenário base para o fiscal até 2026, e eu continuo entendendo que a partir de 2027, seja com o governo que for, a gente vai ter um quadro fiscal completamente diferente, as regras vão ter que ser reestabelecidas, e isso não é só a minha visão, isso se reflete nas projeções de mercado, por exemplo, nas projeções de crescimento da despesa do mercado a partir de 2027, onde o mercado projeta um crescimento real da despesa muito abaixo do crescimento previsto no arcabouço fiscal. Mas até 2026, a minha percepção é de que um cenário base, ele tem o governo fazendo esforços enormes, cumprindo o limite de gasto, cumprindo formalmente a meta, mas a gente tendo déficit, como a gente vai ter esse ano, aí na casa de 75 e 80 bilhões de reais, o ano que vem a gente já tem autorizado um déficit aí na casa de 50 bilhões de reais pela exclusão do precatório das metas, e esse é o cenário básico, um esforço gigante para a gente entregar resultados fiscais absolutamente insuficientes. Qual é o cenário alternativo? O cenário alternativo, para mim, um cenário alternativo onde a gente tenha reformas que enderecem uma melhoria fiscal mais rápida no Brasil. Para mim, esse cenário tem uma probabilidade ínfima. Um cenário que tem uma probabilidade não desprezível é um cenário de derrapagem fiscal, onde, seja pela mão do Congresso, seja pela mão do Executivo, numa necessidade, caso volte a perder popularidade, num enfrentamento eleitoral, o Executivo acabe perdendo a mão da entrega desses resultados não tão ambiciosos, comprometendo a entrega desses resultados não tão ambiciosos. Do ponto de vista político, é claro que seria muito melhor que Executivo e Congresso estivessem alinhados, mas nessa discussão toda do IOF, a gente viu assim, o governo priorizando a discussão de modo a ganhar popularidade. De certa maneira, a gente vê isso na própria discussão das tarifas. A gente vê mais ação para manter uma narrativa que está dando resultados em termos de popularidade do que ações contundentes no sentido diplomático de tentar impedir essa tarifa. Isso pode funcionar até a eleição de 2026, ganhar popularidade e garantir a reeleição? Pode. Mas um país conflagrado e uma rusga com o Congresso vão comprometer a governabilidade no mandato seguinte. Então, assim, focar na popularidade agora pode comprometer a governabilidade no futuro.